autismo, que já dá os sinais, né, Sim. na bebê, e do TDAH, que é um mais avançado, né? É, tem uma média, é realmente assim, quando passa para alfabetização que se pega. Ou, por exemplo, a criança tá na creche, por exemplo. Dá sinais também? Ou é mais mesmo com tarefas específicas? Do É, TDAH, no você diz. TDAH, isso. Se for uma criança hiperativa, ela vai ser sempre. Então, vai ser um bebê hiperativo, vai ser uma criança de 2, 3 anos hiperativa. Então, vem casos de creche que sim, poxa, essa criança é hiperativa. Então, a gente tem que ter um olhar muito clínico e um feeling para tratar. Uhum. Por quê? Às vezes essa criança, ela é hiperativa porque ela tem uma hiperatividade real que precisa ser cuidada, precisa ser assistida, Uhum. ou é uma criança hiperativa porque não tem limites dentro de casa. Então a gente tem essas duas pontas, né? Esse 880, que a gente precisa ser trabalhado muito bem. As creches hoje em dia têm feito um trabalho muito bacana mesmo. O trabalho de educação física já dos pequenininhos, na creche, acho que aqui acredito que não tenha, mas na rede particular, a pública acredito que não tenha. É muito legal porque elas veem como a criança pisa, elas veem a atenção na hora que ela tá jogando, porque tem muita questão também do hiperfoco. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um assunto que um TDAH gosta, que ele domina, ele vai esquecer de beber água, vai esquecer de ir no banheiro, ele vai esquecer da vida, ele vai passar horas, horas e horas e horas falando sobre aquilo. Sim. E ele vai saber falar aquilo para você de cabo a rabo. Entende? Então, tem situações específicas que ele consegue se concentrar, porque é algo do perfil dele, algo do interesse dele. Sim. Mas tem questões que ele não vai conseguir. Então, dos pequenininhos, eu acho que é mais essa questão da hiperatividade. Porque a desatenção, realmente, ela vai aparecer mais nessa parte onde ele vai precisar mais de concentração. Você falou uma coisa muito interessante, né? De vez em quando, eu tava ali fazendo várias coisas, esqueci de fazer alguma coisa, tava desatento. A pandemia trouxe muita desatenção. Sim. Então, são episódios de desatenção, realmente. Então, por exemplo, às vezes estou com a cabeça cheia, tô com o pensamento tá acelerado, várias coisas para fazer. É lógico que eu vou estar desatento naquele momento. Então, eu preciso ver assim, o ponto a ponto de como tá. E na criança, principalmente, também. Então, uma criança hiperativa, por exemplo, ela não consegue sentar para assistir desenho. É o desenho, é o vídeo que ela gosta. Ela não vai conseguir sentar muito tempo para ficar assistindo. Ela vai assistir por alguns minutos e vai parar. Ela já vai fazer outra coisa, E não é só dentro de casa. É na casa, é no mercado, é no shopping, é na igreja. Onde ela estiver, ela vai ser daquele jeito. Então, teve uma mãe que comentou comigo, né? Acho que ano passado. Ela falou, Paula, meu filho, ele é hiperativo. Ele tem TOD, né? Com transtorno opositor desafiador. Mas ele tem só em casa. Na escola, não. Eu falei, ué, só em casa? Então, eu fui conversar com a professora dele. Aí eu conversei com a professora dele, como que ele é dentro da sala de aula? Paulo, ele é uma belezinha, ele faz todas as atividades, ele entrega, ele é o primeiro, ele me ajuda e tal. Eu falei assim, mas ele aceita ou não? Super aceita, ele é super compreensivo. Então já é uma família que tem uma dificuldade de controlar essa criança em casa, entende? Porque um transtorno, ele não escolhe o lugar. Então, voltando nos pequenininhos, vai me voltando, Gui, porque eu me perco. Fica tranquilo. Tá fazendo sentido ainda. Normal, é normal. Segue. Então, com os pequenininhos, o autismo é bem pontual, sim, os sintomas. O TDAH, a gente pode acender uma luzinha na questão da hiperatividade. Então, se for uma criança hiperativa, belezinha. Vou pegar uma dentro do que você estava falando sobre o adulto se conformar, né? Um adulto não diagnosticado, o que acontece? É aquela pessoa que se acostumou a vida toda com rótulos. Então, é aquela pessoa que começa, nunca termina. É aquela pessoa que é preguiçosa. É aquela pessoa que não tem compromisso. Que chega atrasada. Então, vai chegando uma hora que essa pessoa tá tão cansada de tentar mudar e não consegue, que ela aceita. Então, ela entra num trabalho, tá mediando pra ela, tá tudo bem. Ela chega um pouquinho atrasada, ninguém chama atenção, ninguém enche o saco dela, tá tudo tranquilo. Ela vai continuar ali. Mas, olhando pra dentro, talvez não vai ser uma pessoa completa, realizada. Às vezes eu brinco que eu falo assim, parece que dentro da gente tem uma eterna, tem uma potência enorme que a gente não consegue desenvolver. Eu não vou lembrar o nome dela, mas eu acho que é... Pega pra mim o livro dentro da minha bolsa, por favor, Vi. Ela escreveu Mentes Inquietas e ela tem o transtorno. E é muito interessante que ela fala que o cérebro de um TDAH é uma Ferrari. Eu falei, cara, eu preciso descobrir que cor que é a minha Ferrari. A gente precisa desenvolver todas essas questões, né? Pode pegar. Pode trazer aqui. A gente precisa desenvolver todas essas questões. Esse livro eu chorei lendo ele.
Consegui concluir? Não, porque a parte final é chata, já dando spoiler. Mas o começo dele, parece que a Ana Beatriz, ela estava dentro da nossa cabeça e realmente ela tem um transtorno. Então ela foi escrevendo questões que eu falo assim, caramba, então não é da minha personalidade. Então eu não deixava de fazer alguma coisa, eu não chegava atrasada, eu não conseguia me organizar porque eu não queria, porque era uma falta de compromisso.